Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar um circuito simples, porém muito importante. Trata-se do Soft Starter, ou seja, partida suave. Aquele circuito que temporariamente reduz a corrente de partida chamada Inrush Current de certos circuitos e certos dispositivos que têm uma corrente de partida muito elevada e por muitas vezes pode apresentar problemas por conta disso. Um dos equipamentos, um dos dispositivos, melhor dizendo assim, que tem esse tipo de situação são os motores. Os motores, normalmente você liga, ele tem aquela inércia para poder começar o deslocamento e aquilo provoca um pico de corrente durante a partida. É claro que depois ele normaliza para uma corrente nominal, uma corrente padrão daquele equipamento. Assim como outros dispositivos, tipo conversores DC-DC, certas fontes de alimentação, também ao ligar podem ter picos de partida. Os conversores DC-DC, as fontes em geral, têm esse pico por causa de grandes capacitores eletrolíticos. Você sabe que o capacitor eletrolítico, durante os primeiros momentos, aquela fase transitória dele, quando ele começa a ser carregado, ele é enxergado pelo circuito como um curto, Então ele tem um pico gigantesco de corrente ali, principalmente se não tiver nada limitando. Então uma fonte que tenha muitos capacitores parrudos, com milhares de microfarads, pode gerar um pico de partida. Inversores também têm esse tipo de problema. Vários circuitos que têm grandes capacitores podem apresentar a Inrush Current, que é indesejável porque pode armar em algumas situações alguns circuitos de proteção, justamente por atingir os picos de partida. Os motores são muito comuns de ter isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um circuito bastante simples que pode ser aplicado inicialmente para corrente contínua. Esse aqui é um motor de corrente contínua. Ou uma pequena adaptação você consegue transformar esse Soft Starter também para funcionar com corrente alternada. No caso, em motores de corrente alternada ou outros circuitos que sejam alimentados por corrente alternada. Portanto, ele pode ser usado nas duas situações. Aqui nós vamos ver para corrente contínua e depois eu dou a dica para passar ele para corrente alternada. Vamos lá então. O circuito é extremamente simples. Eu vou mostrar direto aqui o diagrama. A gente estuda ele rapidinho, mostra aqui na prática como funciona o circuito e como você pode trabalhar e como é que funciona sem e com o Soft Starter, a questão da corrente de pico. É um circuito bastante tradicional, não tem nenhum mistério nele, é muito fácil a montagem. Aqui está o diagrama. Então, basicamente, eu vou ter um transistor de potência, aqui um tipo 31, por exemplo, mas pode ser um outro transistor NPN de potência, pode ser até um MOSFET em algumas situações, mas eu coloquei o circuito de uma forma bem simples aqui, fácil de encontrar os componentes. Ele tem um relé, esse relé aqui, por exemplo, ele vai trabalhar com a bobina conforme a tensão de alimentação do circuito. Então, se eu vou trabalhar com um circuito que funciona com 12 volts, eu vou botar um relé com bobina de 12 volts. E a corrente dos contatos, proporcional, ou sempre superior, à corrente que vai trabalhar o teu dispositivo. Eu botei aqui um relé para 10 amperes no contato, mas eu vou consumir menos com esse motor aqui. É bom ter uma folga ali. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem o serviço de CNC, onde você manda fazer a peça que você quiser, basta incluir os desenhos dela aqui, escolher o tipo de material, alumínio, aço, latão, cobre, materiais plásticos e tudo mais. Eles preparam entre 7 a 9 dias por preços interessantes. Vale a pena conferir para quem precisa montar ou construir uma peça específica, ok? Voltando para o nosso vídeo. Além disso, ele tem uma rede RC aqui que vai fazer a temporização da partida do relé. Ele está programado mais ou menos para 1 segundo e alguma coisa, conta da constante RC, de modo que ele vai inicialmente trabalhar com uma partida suave e depois de 1 segundo e pouco, ele dispara o relé e joga a potência total. Isso para minimizar a corrente de pico, a de partida. Como é que isso é feito? Esse resistor de carga aqui, o R3, é o grande responsável por isso. Aqui eu calculei um resistor de 4,7 ohms, mas esse valor, o ideal é que seja o menor possível para que ele não tenha uma queda maior de tensão aqui na partida, o que pode ser problemático. Então vai ter uma queda aqui de tensão e por isso vai ter uma queda de corrente e a partida inicialmente vai ser por ele. Então repare que os 12 volts vão direto nele
o relé está aberto para ele e a carga está aqui, ó, direto nele, para cá e no terra. Quando você ligar o circuito, os 12 volts entram por ele e alimentam a carga. Portanto, vai ter um resistor em série fazendo esse drop da corrente, essa redução da corrente. Tá? Esse é o grande responsável pela redução inicial. Mas essa redução vai durar um segundo e pouco. Porque não me interessa trabalhar com uma tensão menor ou com consumo em cima desse resistor. Não vai adiantar nada, o motor vai girar devagar, né? Mas ele não vai ter aquele pico de partida. Depois de um segundo e pouco, a base do transistor é acionada, o transistor conduz, alimenta o relé fecha o contato para cá e coloca esse resistor em curto, jogando 12 volts direto. Aí a fonte, ou a bateria, seja o que for, alimenta direto esse motor. Né? Com isso, esse resistor acaba saindo do circuito, não tem mais essa redução, e a corrente total pode ser jogada para o motor, sendo que ele já tinha iniciado o giro, portanto já passou aquela questão da inércia inicial e pulou a fase que seria da corrente de pico. Esse é o conceito básico do funcionamento. Espero que tenha ficado claro, né? Recapitulando, passa pelo resistor R3, de modo que inicialmente ele parte devagarinho com a corrente bem baixa, durante um segundo e pouco, e que é o tempo de armar o relé, que vai colocar ele em curto e jogar 12 volts em cima direto da carga, jogando a potência máxima, mas aí já depois de um giro inicial. E com isso, dali a pouco a gente tem ele funcionando 100%. Isso vale também para uma fonte de alimentação, para um inversor, para uma fonte chaveada, linear, seja o que for, que tem esses problemas de grandes picos de partida, né? O inrush current. Ok? Então basicamente é isso. Você quer adaptar ele para corrente alternada? Não é difícil. Na verdade, eu vou usar, no lugar da corrente alternada, eu vou ter que colocar ela entrando numa fonte de alimentação sem transformador. Então eu vou botar uma fonte capacitiva, né? Tem um vídeo aqui no canal que mostra como é que funciona essa fonte capacitiva. Uma ponte retificadora. Vou regular isso com um regulador da linha 78 ou com um Zener, para que eu tenha os mesmos 12 volts aqui, ou seja, a alimentação que você calculou para o resto do circuito. Tá? Então a etapa anterior aqui, basicamente, é só uma fonte sem transformador. Tá? Quem tiver dúvida, dá uma olhada no vídeo sobre fonte sem transformador e você vai ver lá o modelo. Regula essa fonte para não ter problema aqui, com um Zener ou com um regulador 78, e alimenta aqui como se fosse os 12 volts. Ali na saída, em vez de estar ligado aqui o 12 volts, vai estar o 127 ou 220 para o seu relé. Então, porque aqui, ó, essa parte não tem nenhuma influência aqui com essa questão aqui do resto do circuito. E os 12 volts também não vão lá na carga. Quem vai são os 110. Tá? Os 127 ou 220 vão aqui nesse resistor. Então interrompe aqui, tá? E aqui entra o 127, assim como entra aqui na alimentação do relé para alimentar a carga na saída. Porque o seu dispositivo, o seu motor não é de corrente contínua, né? E a alimentação dele, para não ter que usar uma alimentação separada, uma fonte separada, uma bateria, você pode puxar dos próprios 110, criando essa entrada com essa fonte de alimentação sem transformador, ou se você quiser botar uma segurança maior, até com um pequeno transformador, porque o consumo aqui é muito pequeno, tá? O consumo aqui é muito pequeno, mas vai precisar converter para corrente contínua para trabalhar o circuito de disparo e de temporização. Ele não vai funcionar com corrente alternada. Você tem que botar uma retificação, um filtro, uma regulagem da tensão para alimentar essa etapa, tá? E para lá vai funcionar normalmente com corrente alternada. Ok, pessoal? Vamos mostrar então agora aqui na prática. Está aqui o circuito que eu montei na protoboard. Temos aqui o nosso chip 31, temos aqui o nosso relé, temos aqui o capacitor da minha rede com o resistor, né, da minha rede de temporização. E o resistor de carga, eu coloquei esse resistor grande aqui, ó, mas você pode botar um menor. A questão é que ele precisa ter alguma potência, de preferência botar um de 10 watts ou 15 watts, tá? Um resistor um pouco parrudo, porque mesmo sendo durante um segundo ou dois, a corrente de pico pode chegar da ordem de dezenas de amperes, dependendo do teu motor ou do teu circuito. Esse pico pode ser alto, então vai ter uma grande dissipação de calor por um período muito curto, né? Então não precisa ser um super resistor, mas é recomendável botar um resistor de fio aí de 10 e 15 watts, e o valor dele você vai calcular para ser o menor possível, conforme a corrente, tá? No motor e também conforme a tensão mínima de disparo dele, porque em alguns casos, se for fonte, por exemplo, botar um resistor muito alto, ela pode nem ligar no início, né? Nem fazer o soft starter. Então talvez precise um resistor menor que faça uma queda de tensão menor ali.
Ok, pessoal? Então vamos ligar aqui e vamos mostrar na prática. Está aqui o motor. O circuito já está conectado. Eu coloquei uma chave aqui, liga e desliga. Uma coisa importante, eu vou mostrar no osciloscópio ele sem o circuito soft starter e com. Como é que eu vou medir essa corrente de partida? Eu vou medir com um resistor em série com a alimentação do motor. Eu vou medir a tensão em cima dele e depois eu vou dividir ali pelo valor do resistor para poder calcular a corrente, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, esses resistores, ó, esses resistores aqui, eles estão em série com a alimentação do motor, tá? São dois resistores de 0,39, 0,4 aproximadamente ohms. Os dois em paralelo vão dar um resistor de 0,2 ohms aproximadamente. Tá? Essa é a minha referência. Eu vou medir a tensão em cima deles e vou pegar essa tensão e dividir por esse valor de 0,2 ohms. E aí eu consigo saber qual é a corrente que está sendo consumida pelo meu motor. Tá? E o meu osciloscópio está direto ali. A medida do osciloscópio está direto aqui nesse ponto. Ok, pessoal? Então vamos para a prática. Bom, pessoal, eu inclusive encontrei um resistor menorzinho aqui. Coloquei logo. Tá? Um resistor de 7 watts, que para o meu caso aqui vai funcionar bem. E nós vamos fazer agora o teste, mostrando aqui no osciloscópio. Primeiro, sem a gente usar o nosso circuito aqui de soft start. Então, eu peguei aqui a alimentação do motor, liguei direto aqui na chave. Eu vou ligar a chave e nós vamos observar no osciloscópio, no modo single, a partida dele. Ou seja, a gente vai ver a corrente in rush, a corrente de partida. Vou ligar. Ok, já posso desligar. Veja que ele mediu aqui, olha, ele estava zerado, a tensão aqui em cima do resistor subiu, deu um pico aqui, a gente vai ajustar aqui com os cursores para ver quanto é que dá exatamente de pico. Depois ela vem aqui numa descida, ou seja, para entrar para a corrente nominal. Se estendesse lá, essa oscilação é normal, porque é um motor, ela vai descer aqui até o valor nominal. Vamos calcular então a corrente de pico aqui, daqui até aqui, deu 5,08 volts. Bom, 5,08 volts, 508, né? Dividido pelo valor do resistor que está aqui, em série, que é 0,2, dividido por 0,2, vai dar 25,4 amperes. Ou seja, eu tive uma corrente de pico de 25,4 amperes. Foi por um período curto aqui, né? Eu estou aqui na escala de alguns milissegundos, tá? E com isso eu tenho um tempo curto aqui, obviamente, desse pico. Mas ele dá um pico bastante elevado e depois ele vem reduzindo. Essa aqui é uma rampa de descida. Agora nós vamos conectar com o soft start. Para isso eu vou desconectar aqui a alimentação do motor aqui direto da chave e ligar aqui na carga, naquele resistor de carga. Ok? E pelo resistor de carga a gente vai ter digamos, uma partida suave. Ele vai girar muito mais devagar no início e depois de um segundo mais ou menos o relé vai colocar em curto e ele vai disparar toda a carga. Nós vamos observar como é que fica esse sinal ali, bem diferente do que está acontecendo ali naquele momento. Fiz um ajuste aqui também para o resistor. Eu diminuí ele para 2,2 ohms por conta do consumo desse tipo de motor. Ok? Vai depender de uma série de variáveis, então não adianta nem fazer uma conta aqui, porque depende se vai ser um motor, se vai ser uma fonte, qual a corrente de partida de pico dele, qual é a tensão mínima que ele começa a funcionar. Tudo isso vai influenciar, portanto é melhor deixar em aberto e você colocar um valor e ajustando o valor aqui conforme o teu dispositivo. Ok? Então vamos lá, vou botar em single aqui, já está com o circuito de delay, aqui o circuito de soft start. Eu vou ligar. Ok. Bom, ele deu aqui, repare, deixa eu até aumentar essa escala aqui para 1 por divisão. Ele deu aqui a subida. Essa subida foi muito mais lenta do que a outra, porque ficou limitada aqui pelo resistor. Chegou a um valor de máximo de 1,36 volts. Então, 1,36 volts dividido por 0,2, que é aquele resistor que está lá, deu 6,8 de pico. Tá? 6,8 amperes de pico. E depois, certamente, ele vai reduzir um pouco mais aqui. Não dá para a gente ver, eu teria que estender mais aqui o tempo do osciloscópio para a gente poder
enxergar, mas a corrente de partida foi inferior, muito inferior à outra, né? A gente caiu de 25 amperes para 6 amperes. Veja, ele deu aquele pico e aqui a gente já começa a perceber que ele cai. Ele vai cair aqui até o valor da corrente nominal. Se eu fizer a configuração aqui sem ser single, a gente vê qual é a corrente dele nominal. Vamos ligar. Tá lá. Vou dar um stop aqui só para a gente congelar. E ver aqui qual foi o pico. Ela fica oscilando porque é natural, isso aqui é um motor. Tem uma certa flutuação. A corrente de tensão de pico aqui 1,6 volts, tá? Foi o máximo que ele atingiu ali. Então 1,06, né? 1,06 volts dividido por 0,2, uma corrente máxima aí de 5,3 no máximo. Então ele vai ficar variando aqui. Esse motor tem essa característica, né? Tem uma certa flutuação ali, mas é uma corrente nominal muito inferior a qualquer corrente de partida. E a gente não tem mais aquele problema de corrente de partida justamente por passar através do resistor, que faz essa limitação inicial, e depois de um segundo a carga toda é liberada para o seu motor. Ok, pessoal? Esse é basicamente, retornando aqui para o nosso esquema, o circuito muito simples de montar. É uma montagem sim de final de semana. Você vai usar meia dúzia de componentes fáceis de encontrar. Transistor tipo 31. Ele não vai esquentar porque ele só vai acionar a bobina do relé. Portanto, o consumo é muito baixo, não precisa de dissipador, ok? Fora isso, os outros componentes são comuns. O teu capacitor precisa ter uma tensão de isolamento aí acima de 16 volts, se você for usar, ou 16 ou mais, se for usar 12 volts, aí vai depender da fonte que você for utilizar. Esse circuito vai trabalhar bem aí entre 9 e 20 volts, sem problema nenhum. Só lembrando aqui da tensão de isolamento do capacitor e, obviamente, a tensão de acionamento da bobina. O relé vai ter que ser compatível com a tensão de alimentação. A não ser que você use ele na versão AC, em que você já vai entrar com uma fonte aqui, você já vai entrar com uma tensão DC e regulada, né? Então você pode regular e deixar fixo lá um teu relé para 12 volts. Os contatos, como eu comentei, 10 amperes é bastante razoável para atender a maior parte dos equipamentos, mas dependendo do seu equipamento pode ser necessário um relé diferente, ok? E basicamente isso, não há outras recomendações. Tomar cuidado aqui com a potência do R3 e o valor dele, né? Como eu falei, esse valor aqui é um valor médio, o valor de 4.7 é um valor médio, mas você pode trabalhar aí com valores aí da casa de 1 ohm, uma potência aí na faixa de 10, 15 watts, por conta desse pequeno tempo que ele vai ter uma potência dissipada muito grande. Só que vai ser por um período curto, vai ser o período da tua constante de tempo aqui do RC, tá? Essa constante, esse cara aqui vai começar a carregar, ele vai te carregar por esse, e essa constante de tempo aqui é que vai determinar o tempo do teu que ele vai demorar para ligar o relé. Ok, pessoal, um circuito muito simples, fácil de montar. Você pode montar isso aqui em montagem de aranha, em placa também universal, bem simples, componentes fáceis de encontrar. Ok, espero que vocês tenham achado útil. Conforme for, a gente pode fazer até na sequência um outro vídeo detalhando um pouco mais o Soft Start para AC, mas não tem muito mistério. Como eu falei, é basicamente uma fontezinha na entrada para alimentar. O resto é igual, ok? Igual, simples, prático, funcional e útil em várias situações. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.